Essa pílula é um oferecimento Caoa Sherry. Agora, a análise da live desta quinta-feira do presidente, começando com José Maria Trindade, que você destaca, Zé. Pois é, vamos dar uma pincelada aqui, sempre lembrando, né, Vitor, que o presidente Jair Bolsonaro tem mantido aquela constância nas lives. Eu, no início, quando ele disse que faria isso, eu duvidei, que haja braço. Onde ele estiver, ele faz, né? Ele começou falando, por exemplo, de coisas simples no governo que funcionam. O fim do horário de verão, aquela chatice do horário de verão, ele acabou com o horário de verão. Também confirmou a ida à Argentina, né, na reunião do Mercosul. É preciso acertos no Mercosul. O Mercosul nasceu ali quando havia no mundo inteiro a possibilidade de uniões regionais e haveria a possibilidade de acerto do Mercosul com a União Europeia, e que o Mercosul está precisando ali de ajustes. O Mercosul basicamente é Brasil e Argentina, mas os outros países vêm a reboque. Ele falou do essencial. Se você come um pão, é porque o padeiro teve que sair de casa, às vezes pegar um ônibus, geralmente o padeiro pega um ônibus, né, um coletivo, e anda pelas ruas até chegar na padaria. Então, dizendo que não pode parar, o que eu falei basicamente ontem aqui. Quando o Raul Seixas fez o Dia em que a Terra parou para todos. O que está acontecendo aí nesses lockdowns é de que para de um lado, não para do outro. Ou seja, tem que avisar para o rapaz que lê a conta de água e a conta de luz que nós estamos em lockdown, que não pode. Preciso dizer para o cobrador para não cobrar, porque o devedor também não estava lá. Quer dizer, só para de um lado, e o presidente preocupado exatamente com isso. Ele falando também do preço do gás, está alto, sim, e revela que a maior parte mesmo é em lucro, né, durante a cadeia, porque um bujão de gás custa um botijão de gás custa na faixa de R$40, em alguns lugares já custa R$100. Ele falou muito da Petrobras. O que acontece é o seguinte: na Binacional de Itaipu, diante da gestão do general Silva e Luna, né, houve acertos ali que desagradaram os que estão acostumados a ficarem pendurados nas estatais. Por exemplo, essa história de sair de avião, o avião da empresa, lógico, né, e ainda ganhar diária trabalhando em Itaipu. Isso é um absurdo. Se você for contratado para trabalhar em Itaipu, você vira e tem que morar por perto mesmo, né? Ele falou também sobre governadores e prefeitos. O presidente vem sendo aconselhado a não entrar em guerra com prefeitos e governadores, e está certo, não deve entrar em guerra, nem aprofundar. Alguns governadores estão assinando carta, hoje mandaram uma carta ao presidente, né? Mas é bom não aprofundar essa disputa aí com os governadores. O presidente está certo. E sobre a queda no PIB, 4,1% Brasil, em decorrência da reação da economia brasileira. Salário emergencial. O salário emergencial leva dinheiro para o município, porque o beneficiado, ele saca lá na ponta, na Caixa Econômica, lá na ponta, no município. E isso, na base da economia, é muito importante. E por último, ele falou da queda de 4,1%, 4,1%. Os outros países caíram muito mais, a exceção foi da China, que cresceu 2,3%, cresceu. Mas a China cresce 6, 7%, ou seja, foi também uma queda no crescimento. É isso aí, Vitor. E você, Fiuza, o que destaca da live de hoje? A presença tem sido uma presença reiterada. Acho que eu tô com eco aqui. O pessoal já vai ajustar para você. Dá para seguir, Fiuza, ou você prefere que passe para Ana e daí você comenta na sequência? Não, eu vou, porque tem um delay muito grande. Eu, se puder zerar meu retorno, aí eu agradeço. Bem, eu ia dizendo que a presença do ministro Tarcísio na live, ela é uma presença, de fato, muito importante ali para a comunicação do presidente. Porque o ministro Tarcísio, ele é à frente, né, de um programa de ações que não parou durante a pandemia, né? Então, ele tem o que dizer, abordaram especificamente essa questão, né, a questão da saúde do trabalhador nas
nas frentes de obra do Ministério da Infraestrutura. E trouxeram dados, realmente se puder zerar o meu retorno, eu agradeço, tá? Porque está um delay muito grande, está atrapalhando. Mas, de fato, eles citaram dados sobre saúde, né, positivos, né, a partir das proteções que foram aplicadas nos trabalhadores que seguiram. O ministro Tarcísio citou a entrega de 92 obras, né, no ano passado, apesar da pandemia. E isso torna, de fato, quer dizer, esse discurso de vamos perseguir um PIB melhor, né, vamos, depois dessa recessão provocada pela pandemia no mundo todo, né, onde é que está o nosso combustível para crescer? Então, aí o ministro Tarcísio vem na live trazer, de fato, a demonstração. Né, eu fiz uma pergunta sobre as linhas, né, mais importantes que ele considera para a retomada de crescimento, e ele cita várias linhas, né? São vários programas e praticamente todos voltados para concessões ou privatizações, né? Entrada de dinheiro privado, que ele ressalta, né, ser promissor por conta dos dados macroeconômicos, né? Diferentemente de alguns vizinhos aí, nós temos, né, como ele disse, uma situação de indicadores muito sólida e nenhum risco no momento de crise sistêmica. Isso para o investidor é tudo, e a chegada do investidor é tudo para um país que precisa de uma alavanca, né? Um país que teve que se endividar, e aí o presidente destacou essa ação, que foi uma ação de aporte de recursos, principalmente, mas destacou essa ação como tendo sido uma ação que contribuiu para que o PIB não caísse tanto quanto era projetado. Ana Paula Henkel, e você, Ana, sua análise da live de hoje? Olha, Vitor, é sempre muito bom a gente ouvir o ministro Tarcísio, né? O ministro Tarcísio aí eu diria que ele não é nem um soldado do presidente Bolsonaro, mas um soldado fiel do Brasil, né? É um ministro que a gente não viu igual nas últimas décadas, concentrado exatamente na infraestrutura do Brasil, e entende que a economia, uma economia saudável, números saudáveis, precisa passar aí por uma malha positiva, firme da infraestrutura. Então, a gente vê que o ministro, ele reflete muito, acho que a positividade do brasileiro, o verdadeiro progresso que o brasileiro deseja. E eu estava lendo aqui, enquanto eles estavam conversando, né, eu tinha uma curiosidade, infelizmente não deu tempo de eu mandar a pergunta para ele, porque uma das principais fontes da infraestrutura aqui nos Estados Unidos é exatamente a malha ferroviária, e a gente sabe que a nossa malha ferroviária no Brasil, ela é defasada, né? E eu estava lendo aqui que mesmo em novembro do ano passado, aí já com meses dentro da pandemia, o ministro Tarcísio, ele detalhou, né, todo o projeto aí da malha ferroviária prevista para atender a região central do país. Então, a gente vê que o ministro, ele é um soldado do Brasil, ele traz exatamente essa agenda positiva da infraestrutura muito bem estabelecida, com pilares muito bem estabelecidos, muito bem distribuídos, e como ele muito bem colocou, né, ele traz também a rapidez com parcerias com o capital privado, e isso é essencial para o Brasil crescer. Não tem como a gente crescer números econômicos e ter um excelente ministro como o Paulo Guedes, a gente renovar o Congresso, por exemplo, e passar medidas importantes para o nosso crescimento, se a gente não tem uma infraestrutura muito bem estabilizada. Então, o ministro Tarcísio, a gente vê que hoje ele é uma das faces aí do que a gente quer para o Brasil.